Devo dizer-lhes que a guerra não é assunto da minha predileção. E apesar disso, é de uma guerra que lhes vou agora falar. Estou aqui para lhes falar da Guerra de Porto Alegre. A Guerra de Porto Alegre dilacerou os portugueses no ano de 1299. Foi exatamente à volta deste castelo. Conto-lhes isto porque isto se prende de uma forma muito direta com a história de Porto Alegre e, de certo modo, com a maneira de ser desta gente de Porto Alegre. O que aconteceu foi isto. O rei Dom Afonso III deixou no seu testamento as vilas de Porto Alegre, Marvão, Castelo de Vide, Arronches, a um dos filhos, o infante Dom Afonso. Esse infante só teve depois filhas que casaram com fidalgos castelhanos e, portanto, tudo indicava que estas terras, como sabem, estão na fronteira, iam cair nas mãos dos fidalgos castelhanos. E aí o rei Dom Dinis disse: não, isso não pode ser. Essas vilas têm que voltar à coroa. Mas o infante Dom Afonso não concordou, meteu-se aqui, exatamente neste castelo, precisamente junto da torre sob cuja porta me encontro, e arvorou aqui o estandarte da revolta. O rei Dom Dinis juntou as suas tropas em Beja, veio avançando para norte, cercou Porto Alegre e, desde maio a outubro, houve aqui um estado de guerra com muitos ataques, mas não há dúvida de que o castelo, que era novo, o castelo tinha sido construído poucos anos antes, exatamente em 1290. Estes muros aguentaram fortemente todas as arremetidas das tropas do rei Dom Dinis. E a guerra só veio a acabar com a intervenção apaziguadora do rei do Aragão. Uma intervenção que foi conseguida pela rainha Santa Isabel, como todos sabem, era a esposa de Dom Dinis. As coisas fizeram-se assim. Estas vilas passaram para o rei e o rei deu outras em troca ao irmão, ao infante Dom Afonso. Há até um pormenor que a mim, eu acho isto muito bonito. Para tornar possível a paz, a rainha Santa Isabel deu ao rei a sua vila de Sintra, e Sintra foi trocada por Porto Alegre, para que realmente o infante Dom Afonso não se sentisse também prejudicado. Agora, um aspecto, e por isso é que eu digo que isto tem a ver com a gente de Porto Alegre. O rei Dom Dinis ficou então de posse dos castelos e, apesar destes moradores daqui se terem batido contra ele com uma extraordinária bravura, ele não os castigou. Pelo contrário, faz uma lei em que diz o seguinte: uma gente tão brava que se bate pelo seu senhor com tamanha lealdade, não é justo que tenha outro senhor que não seja
o próprio rei de Portugal. Por isso, pelo tempo fora, Porto Alegre e Marvão e Castelo de Vide serão sempre vilas da coroa. É claro que estas coisas não duram sempre. Passado algum tempo o rei esqueceu-se, o rei Dom Afonso V, e deu isto a um fidalgo, ao conde de Odmira. Mas quem não se tinha esquecido eram os portalegrenses. Revoltaram-se e Dom Afonso V teve de revogar a sua dádiva. Uns anos mais tarde, justamente 200 anos depois da promessa de Dom Dinis, no ano de 1498, foi o ano em que chegámos à Índia, o rei Dom Manuel voltou a dar a vila de Porto Alegre com o título de conde a um seu antigo aio, Dom Diogo da Silva Menezes, pelo conde de Porto Alegre. E com isto relaciona-se uma anedota. Eu conto-lhes primeiro a anedota e depois a explicação da anedota. Parece que o Dom Diogo terá dito ao Dom Manuel: toda a gente é conde, eu também gostava de ser conde. E o rei disse: mas de que diabo é que eu tenho de fazer conde? Então, conde de Porto Alegre. E diz que Dom Manuel não sabia o que era Porto Alegre. Porto Alegre? Mas onde diabo é que isso fica? O que é isso? E Dom Diogo disse: isso, senhor, é uma coisa muito pequenina, é uma cortiçada que fica lá para o lado da fronteira. E o Dom Manuel disse: então, eu hei de ir ver a cortiçada. Cortiçada quer dizer uma pequena aldeia com casas de cortiça, uma coisa perfeitamente insignificante. Quando Dom Manuel chegou aqui, olhou para a povoação e diz para o Dom Diogo: sim, então olha a cortiçada, pois vamos fazer uma coisa, eu dou-te o castelo a ti e a cortiçada fico eu com ela. Efetivamente, o conde de Porto Alegre tinha só a alcaidaria do castelo, mas não tinha a jurisdição nem os rendimentos da vila. Isto é anedota, porque a verdade é outra. Efetivamente, o rei Dom Manuel deu ao seu aio a vila de Porto Alegre com todas as rendas. Mas os habitantes de Porto Alegre revoltaram-se, obrigaram o rei a cumprir a palavra dada, porque palavra de rei não volta atrás, e apesar de todas as pressões, de todas as ameaças, de todas as violências, o rei teve que revogar a doação a Dom Diogo e Dom Diogo ficou só com a alcaidaria do castelo e a vila continuou a ser do rei. Em vez da vila, o rei deu-lhe uma renda anual de R$1.000.000. Portanto, Dom Manuel mandou dar um conto de réis por ano, era uma quantidade de dinheiro enorme, a Dom Diogo da Silva, em vez do rendimento da vila de Porto Alegre. Aqui têm os traços dos primeiros tempos de Porto Alegre. De Porto Alegre Vila. Mas eu queria falar-lhes também, e sobretudo, claro, de Porto Alegre cidade. E a origem da cidade de Porto Alegre é, acho eu, extremamente curiosa. Em 1581, passou aqui por Porto Alegre Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, que ia caminho de Lisboa tomar conta da sua coroa. Viu este túmulo enorme, as proporções são realmente
surpreendentes. Dizem que tem 12 metros de altura e é o maior túmulo que existe em Portugal. E Filipe II, naturalmente, espantado, perguntou quem é que está lá enterrado. As pessoas que o acompanhavam disseram, olha, é um tal Dom Jorge de Melo, que era bispo da Guarda, ficou aqui enterrado. E o rei de Espanha, cofiando aquela barbicha branca, disse, Dom Jorge, nunca ouvi dizer. Grande gaiola para um passarinho tão pequeno. Eu acho que Filipe II aí enganou-se no tamanho do passarinho. Jorge de Melo era um homem de vontade forte e, na realidade, à sua ação se deve que ainda no século XVI a velha vila medieval de Porto Alegre tenha sido promovida a cidade. Ele foi, no ano de 1519, nomeado bispo da Guarda. Mas a Guarda, aquela cidade lá no alto da serra, uma cidade de granito, de neve, ainda hoje dizem que a Guarda é feia, fria, forte e farta. Eu não acredito nisso, porque pelo menos feia não é. Mas ele achava que era e resolveu ficar aqui nesta alegre vila de Porto Alegre. Aconteceu-lhe, aliás, que chegou aqui e encontrou uma doce companheira, chamava-se Branca de Vasconcelos, fê-la abadesa deste mosteiro e durante anos e anos levou aqui uma tranquila vida marital. Mas reparem, 1519, estamos em plena reforma, essas atitudes dos prelados começam a merecer uma enorme censura e de Lisboa começam a vir ordens cada vez mais prementes. É preciso acabar com esse escândalo, com esse bispo que afinal está casado, tem uma ninhada de filhos, isto não pode ser, vá para a Guarda, vá imediatamente para a Guarda, pois ele resistiu a tudo. A certa altura foi excomungado, ele continuou impavidamente o seu munus episcopal, pois ele foi relaxado às justiças seculares, chegou a ser passada a ordem para o prenderem, de nada quis saber. Durante perto de 30 anos, Porto Alegre foi, de facto, a capital do grande bispado da Guarda. Aqui se recebiam as rendas, aqui se administrava a diocese. Há uma nota muito curiosa. É claro que havia o grande escândalo do bispo ter aquela ligação com a abadesa Branca de Vasconcelos, mas o bispo tinha a opinião que o amor não é pecado nenhum. Pelo contrário. E então tem uma ideia que é deliciosa. Manda construir o seu enorme túmulo que, aparentemente, é a apologia ao santo sacramento do matrimónio. O que é que o túmulo representa? Representa Santa Ana, que morreu antes do marido, o marido era São Joaquim, e Santa Ana vem à porta do paraíso, as portas estão entreabertas, vem à porta do paraíso receber com imensa doçura o seu marido quando ele, anos depois, morreu e, como ela, foi também para o céu. Isto é o que, teoricamente, o túmulo representa. Mas todos os portalegrenses diziam que aquela Santa Ana tinha mesmo a cara da abadesa Branca de Vasconcelos e que aquele São Joaquim era, sem tirar nem pôr, o bispo Dom Jorge de Melo. De qualquer maneira, o túmulo é um monumento ao amor. O que aquele grande túmulo diz é que amar não é pecado. De qualquer forma,
Quando Jorge de Melo morreu, em 1548, a vila estava habituada à sua função de cabeça da diocese, era aqui que residiam os cônegos e Dom João III não teve remédio senão transformar o facto em direito. Então é criada uma nova diocese, separada da diocese da Guarda pelo Rio Tejo. E como nessa altura toda a cabeça de diocese era cidade, a velha vila foi promovida a cidade. Eis porque eu digo que estamos diante do túmulo do verdadeiro fundador da cidade de Porto Alegre. A partir do momento em que Porto Alegre é cidade, a cadência do desenvolvimento acelera-se muito. E eu penso que para isso terão concorrido 3 fatores. O primeiro foi, precisamente, o de ser um centro episcopal. Isso faz da cidade uma sede de serviços. O segundo, não menos importante, foi o facto de se ter instalado aqui, no fim do século XV, uma numerosa colónia de judeus. E o terceiro liga-se com esse. É que, como sabem, os judeus são gente empreendedora, capaz de instalar novas fontes de criação de riqueza. Eles trazem consigo formas novas e a eles se deve que, desde o século XVI, Porto Alegre é uma cidade industrial. As formas de atividade industrial são várias, não vou citá-las todas, mas há uma que se celebrizou rapidamente. São os têxteis. Já no século XVI são famosos os panos de Porto Alegre. No século XVII, no século XVIII, tudo isso se desenvolve, há numerosas fábricas, e no século XVIII o Marquês de Pombal, como sabem, instala aqui a Real Fábrica de Panos. Eu disse aqui porque foi precisamente no lugar onde hoje nos encontramos. Este edifício, grande edifício, era o antigo Colégio dos Jesuítas. A Companhia de Jesus, em todas as cidades de alguma importância, tinha um colégio que era uma escola secundária, que contribuía realmente muito para a difusão da cultura. Quando Pombal tinha companhia, essas casas ficaram devolutas. Por exemplo, em Lisboa, no grande casarão do colégio, pôs o que ainda hoje é o Hospital de São José, e aqui, no Colégio de Porto Alegre, pôs a Real Fábrica dos Tecidos. Aliás, estas pancadas que estão a ouvir são ainda o bater dos pentes de uma fábrica que já não é de tecidos, e é disso que eu lhes queria falar, porque me parece realmente um exemplo extremamente sugestivo daquilo de que nós ainda somos capazes. Estamos num lugar único já no mundo. Único não é, porque há mais 2 ou 3 fábricas deste género na Europa, mas elas começam a ser raríssimas. É uma manufatura de tapeçarias. A manufatura de tapeçarias de Porto Alegre. Não tem muitos anos, ainda não tem 50 anos, a fundação desta fábrica de tapeçarias, que vem, aliás, na continuação dessa tradição enraizada em vários séculos da tradição dos têxteis. Bom, sobre a perfeição que a tapeçaria atingiu aqui, gostava de lhes contar um episódio que é clássico em Porto Alegre, é o que se passou com a famosa tapeçaria de Lursat, é o grande renovador da tapeçaria moderna francesa, e um dia ofereceu aqui à fábrica de Porto Alegre uma das suas tapeçarias com um grande galo. Aqui pediram-lhe autorização para a utilizar como lição e modelo e para a reproduzir. Assim se fez, e quando o grande mestre francês passou aqui uns anos depois, mostraram-lhe o original e a reprodução.
E o mestre viu, analisou com cuidado e depois disse: bom, já não vai nada mal, vocês com um esforço mais e não tarda que esta fique tão boa como aquela. Só que aí tiveram que explicar: mas perdão, o senhor enganou-se, aquela é que é a sua, a tal que tinha as imperfeições. O êxito brilhante da tapeçaria portuguesa não é um caso isolado. Deu-se nos testes, do modo geral, na cristalaria, na joalharia, na confecção, deu-se em tudo quanto implica trabalho manual. Pode talvez dizer-se que é nas mãos que nós temos a inteligência, mas também pode pensar-se que o futuro está nas nossas mãos. Estou diante de uma tapeçaria da manufatura de Porto Alegre, mas neste caso uma tapeçaria com um caráter muito especial. É uma homenagem ao grande poeta José Régio. Tratou-se de passar à tapeçaria um desenho que o grande escritor, numa hora de fantasia, tinha imaginado que podia dar um tema de uma tapeçaria futura. Aliás, diz-se exatamente aqui: estudo para uma tapeçaria Régio 61. Estamos na Casa Museu de José Régio e por isso mesmo eu gostava que as últimas palavras deste programa fossem de homenagem para essa extraordinária figura literária. Vão ser uma pequena página de memórias, embora isto não seja, ninguém se assuste, não é um programa de memórias, mas é um facto que se passou entre nós há 30 anos. Em 1956, era a minha grande preocupação o problema da cultura popular. Toda a gente dizia, como toda a gente continua a dizer, é muito importante que o povo saiba ler, é importante saber ler, ensinar a ler. Claro que é muito importante, mas isso é uma forma hipócrita e sofística de pôr um problema. O que é realmente importante é que o povo leia. Não é só o saber ler, é o ler efetivamente. E é impossível o povo ler quando um livro custa mais do que o salário de um dia. Portanto, o problema da acessibilidade do livro, de pôr o livro nas mãos do povo, esse problema preocupou-me seriamente, dirigi-me ao governo, consegui que o ministro de então me desse razão e houve verba para fazer uma quantidade grande de livros, perto de 2 milhões de volumes, sobre todos os assuntos que iam desde a química à veterinária e, naturalmente, passavam pela poesia. Tenho nas mãos os 3 livros de poesia que foram publicados, um sobre a poesia antiga, da escritora Esther de Lemos, outro sobre a poesia moderna, da poetisa Ana Atterley, e o outro que se chama Poesia de Ontem e Hoje, para o nosso povo ler, é da autoria de José Régio. Ele acedeu imediatamente ao pedido que eu lhe fiz de fazer uma antologia, um lindo volume, com desenhos. Só que quando li, o livro tinha realmente uma falta. Tem todos os grandes poetas portugueses, menos um. Não estava cá José Régio. Eu escrevi e disse: olha, escolha também um poema seu, parece-me que fica realmente incompleto e é uma questão de falsa modéstia. Régio disse-me: olha, você no fundo, eu até acho que pode ter razão. Agora, eu é que não estou nada à vontade, nem para escolher um poema meu, nem sobretudo para o comentar, porque são poemas comentados.
Peço-lhe uma coisa, faça-o você por mim. O que fizer está bem feito. E aqui está, como num livro que diz na fachada, José Régio, a última página, como aliás também se declara, foi escrita por mim. O poema que eu escolhi é um poema simples, curto e que vou ler. Eu tinha estado nesta casa-museu, tinha subido aquela escada, tinha olhado aquela imagem e por isso este poema tocava-me profundamente. Tinha-o vivido, de certo modo. O poeta tinha esta imagem junto de si, passava por ela todos os dias, com ela tinha um diálogo e escreveu a poesia seguinte. Tenho ao cimo da escada, de maneira que logo entrando os olhos me dão nela, uma Nossa Senhora de Madeira arrancada a um calvário de capela. Põe as mãos com fervor e angústia. O manto cobre-lhe a testa, os ombros, cai composto, e uma expressão de febre e espanto quase lhe afeia o fino rosto. Mãe das dores, seus olhos enevoados olham chorosos, fixos, muito além. E eu, ao passar, detenho os passos apressados, peço-lhe a sua bênção, Mãe. Sim, fazemos-nos boa companhia, e não me assusta a sua dor, quase me apraz. O filho dessa mãe nunca mais morre. Aleluia! Só isso bastaria a me dar paz. Porque choras, mulher? Docemente a repreendo. Mas à minha alma, então, chega de longe a sua voz, que eu bem entendo. Não é por ele. Eu sei, teus filhos somos nós.